Olá, meu irmão, minha irmã, saúde e paz. Tudo bem? Diácono Mauri, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nós estamos fazendo uma singela reflexão da liturgia deste 26º domingo do tempo comum deste ano da graça do Senhor de 2021, nesse dia 26 de setembro. Nós ainda vivemos o exílio da pandemia do Covid, do coronavírus, tempo de nos colocar mais e mais na presença de Deus e buscarmos alternativas para superar esse vírus e os outros vírus que assolam a nossa humanidade. A liturgia de hoje, inclusive, faz eco muito forte a este convite. Nós vemos uns textos da liturgia deste 26º domingo, já na primeira leitura do livro de Números, no seu capítulo 11, a cena de que Josué procura Moisés para reclamar que dos 72 anciãos que deveriam estar na tenda do encontro com Moisés, 2 não estavam. E mesmo aqueles que não estavam, também recebem o Espírito de Deus e profetizam. E Moisés recebe de Josué a reclamação e pergunta se deve calar aqueles 2 profetas, aqueles 2 anciãos que profetizavam que não estavam na tenda do encontro. Moisés pergunta: por que ter ciúmes de mim por causa deles, que todo o povo pudesse profetizar em nome de Deus? Temos é que nos alegrar quando os irmãos e as irmãs profetizam, agem em nome de Deus para o bem da coletividade, para o bem de todos e todas, de toda a vida, de toda forma de vida, de todas as vidas da criação, de defesa da criação. Este texto faz eco lá no Evangelho de hoje, o Santo Evangelho de Marcos, no seu capítulo 9. Chegam João e outros apóstolos dizendo a Jesus que há aqueles que profetizam em nome de Jesus, que expulsam demônios em nome de Jesus. E Jesus deixa claro: se eles não agem contra nós, agem a nosso favor. Louvado seja Deus, que há pessoas que podem agir em nome de Deus, mostrando que a graça de Deus age como quer, aonde quer, suscita dons e talentos a quem quer. E quem somos nós para dizer quem Deus pode dar dons e talentos? Quem somos nós, meros servos e servas, discípulos e discípulas missionários do reino, para apontar quem pode ou não fazer a obra do Senhor? Somente o Senhor delega a quem ele confia, a quem ele capacita a agir em seu nome. Nenhum de nós e em local nenhum tem o poder de aprisionar a força, a graça do Espírito Santo, e menos ainda os talentos, os dons que ele suscita para o bem da igreja e de toda a comunidade de fé. Por isso que cantamos com o salmista hoje, neste dia, que o Senhor nos enche de graça, o Senhor capacita a sua comunidade de filhos e filhas, a grande família que é a igreja, para o bem da humanidade. E a lei do Senhor, devemos recordar, é perfeita, tem que ser a nossa alegria, porque Ele cuida dos seus, cuida dos humildes, dos fiéis, e afasta aqueles que são orgulhosos de coração, perversos com a vida, com os pequeninos. É forte, é urgente perceber que o projeto do Pai não pode ser atravancado, não pode ser cerceado por nenhum de nós, dentro e fora das igrejas, porque o projeto de Deus transborda a igreja, vai para além das igrejas, vai para além das religiões, toca o cerne do coração humano, toca o cerne da vida, de toda forma de vida, como encontramos no texto da segunda leitura tão forte de São Tiago, que nos recorda que somos homens e mulheres convocados a promover o bem de todos e todas a partir da fé que recebemos. São Tiago é forte em nos recordar
Não podemos servir a Deus e as riquezas, como nos lembra Mateus no seu capítulo 6, versículo 24. É um absurdo que ainda há aqueles e aquelas que se dizem cristãos e cristãs, homens e mulheres de fé, católicos e católicas, mas que testemunham contra o Evangelho, especialmente se tornando escravos do dinheiro e das riquezas. E por serem escravos do dinheiro e da riqueza, promovem miséria, morte, destruição. O texto é forte. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados e testemunham contra vós. Amontoastes tesouros com o salário dos trabalhadores e trabalhadoras que não pagastes. Esses trabalhadores e trabalhadoras clamam aos céus e esse clamor chega ao Deus da vida. E nos recorda fortemente esse texto de São Tiago. É impossível sermos homens e mulheres de fé que vivemos escravos do dinheiro, do poder, das coisas deste mundo passageiras que passam. É urgente redescobrir a força do Evangelho que está no serviço, no cuidado da vida como valor absoluto, mais ainda dos pequeninos e pequeninas do Senhor, dos pequeninos e pequeninas do Reino. É importante recordar, então, frisamos mais uma vez, quem exerce a caridade e a misericórdia já tem a sua recompensa. Jesus vai dizer no Evangelho, quem exerce a caridade e a misericórdia já tem a recompensa do Deus da vida. E somos convidados a nos livrar de tudo aquilo que não nos conduz à presença do Senhor e nem promove o Evangelho que sim, aderimos pela fé, mas o testemunhamos especialmente pelas obras de misericórdia espirituais e misericórdia material, especialmente nesses tempos de pandemia, tanta miséria, tanto desemprego, tanta destruição, tanta violência. Precisamos de redescobrir o amor para com os irmãos e irmãs, o mesmo amor que o Deus da vida tem e nos convoca a todos e todas. Urgente, em contrapartida, nos colocarmos, a partir da fé, no serviço do Evangelho que gera vida para todos e todas, especialmente para os pobres, os pequeninos, os indefesos, os inocentes, a criação, nossa irmã maior, nossa mãe. Não há outro jeito de viver o Evangelho, de testemunhar o Evangelho, de profetizar. Uma caridade, um amor profético são urgentes nesse tempo. Esse é o tempo que mais clama profecia. Profecia. Peçamos ao Senhor esse dom para vivermos a força do Espírito do ressuscitado e sermos suas dignas testemunhas dignas, não por nós, mas pela força do Espírito que habita em nós e nos conduz em direção ao projeto do Pai, projeto de amor, de vida para todos e todas. Peçamos, meu irmão, minha irmã, que os nossos impulsos sejam controlados, que os desejos da carne, especialmente do ter, do poder, do ser, das idolatrias, das falsas ideias, das falsas certezas, caiam por terra e humildes vivamos a verdade, a alegria do Evangelho, do amor, da bondade, da misericórdia, pois é isso que salva. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, era preso ou doente, me visitaste, estava enlutado, me consolaste, destruíste, desmataste, me reflorestaste. Precisamos redescobrir essa profecia que toca a carne ferida, chagada do nosso tempo, especialmente agora, nesse tempo de pandemia e o pós-pandemia. Que o Senhor, então, nos ajude a vencer esse tempo e, animados com a força do Espírito, como Deus, possamos nos esvaziar, como Jesus mesmo, Deus, com o Pai e o Espírito Santo, se esvaziou de tudo, de ser o próprio Deus, assumiu o último dos últimos lugares para a nossa salvação. Nos esvaziemos de nós mesmos, de nosso individualismo, de nosso ego, de nosso achismo, e nos enchamos, nos encharcamos de Deus para o bem nosso e da nossa humanidade.
vivermos a alegria deste Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Assim seja, meu irmão, minha irmã.